Olá, queridos estudantes do terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de História. E como eu sempre falo para vocês, História é uma grande roda de conversa, porque eu faço a minha história, vocês fazem a história de vocês daí, e assim nós vamos compondo a história de uma geração. E para essa roda de conversa nesta aula de História, estamos super bem acompanhados da professora Genoveva. Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui para esta grande roda de conversa. Obrigada pelo convite, Pro Joyce. Isso mesmo, e como eu sempre falo para vocês nas aulas de história, hein? Nós temos que ficar gravada essa frase aí, conforme vocês forem assistindo às aulas. História é a ciência que estuda as realizações humanas ao longo do tempo. Então, tudo que a gente realiza enquanto nós estamos aqui pode virar história através das escritas, das fotos, de tudo que a gente vai deixar do nosso legado. Muito legal, né? Então, toda aula de história eu vou repetir isso para vocês. Vamos conhecer o título da aula de hoje. Olha só, conhecendo nossas origens. Olha só, professora Genoveva, é muito legal conhecer as nossas origens, né? E em história a gente estuda muito isso. Olha, a habilidade da aula de hoje é F03HI01A, que diz respeito a identificar e respeitar os grupos populacionais que formam a cidade, o município e a região, as relações estabelecidas entre eles e os eventos que marcam a formação da cidade, como fenômenos migratórios, vida rural, vida urbana, desmatamentos, estabelecimento de grandes empresas e etc., com o objetivo de discutir e investigar nossas origens, refletindo sobre os modos de vivências de diferentes grupos sociais. Isso mesmo, e até aqui a gente já viu, já conheceu o que são grupos sociais, né? Então, são os grupos, as comunidades, os povos, né, que acabam estando em determinadas regiões, e aí por causa da região e as características e as crenças e a cultura, cada povo se estabelece de uma forma e vão disseminando, né? Os povos se misturam. Então, a aula de hoje vai falar muito sobre isso, porque a nossa origem, né? Nós somos brasileiros, né? Eu, a professora Genoveva, a nossa origem já começa se misturando desde os povos originários, né? Que já estavam aqui no Brasil, que são os indígenas, e aí a chegada dos imigrantes, dos portugueses, né, que vieram para cá e colonizaram o Brasil, depois com a chegada dos africanos, e assim por diante, vários imigrantes foram vindo e trazendo suas culturas e compondo, até chegar na gente aqui que nós estamos hoje, né, em 2022, e o Brasil, a gente fala, é uma enorme mistura, né, professora Genoveva? Exatamente. Olha, nós já sabemos, professora Genoveva, quem acompanha aqui o Centro de Mídias já sabe que você é de Pernambuco. E apoio, eu sou de lá mesmo, vê se... Isso mesmo. Mas agora, por exemplo, você já investigou mais a fundo sua família para saber se você tem alguma outra origem que não seja brasileira, outra nacionalidade, avós de outra nacionalidade? Então, os antigos não gostavam muito de registro, pelo menos assim, na minha família não tinha muito esse costume, esse hábito. De fotografia? Isso. Até porque era muito caro antigamente, Exato. Era uma coisa muito moderna, né? Eu lembro, que quando eu tinha 6 anos, eu morava no sítio lá em Agrestina, pertinho de Caruaru. E aí o que acontece? Nós não tínhamos câmera fotográfica, mas tinha um chamado retratista, que passava, assim, periodicamente, a cada 2, 3 meses, pelos sítios, fotografando as famílias. E falando das origens, eu investiguei algumas coisas. Nós não temos sobrenome diferente, nem nada assim, mas eu sei que Pernambuco ele foi colonizado pelos holandeses. E até as pessoas me perguntam se eu sou do sul, por ser assim mais alta, branquela. Mas não, é porque lá em Pernambuco vieram, não é, os holandeses. E aí houve essa mistura. Entendi. E, portanto, nós somos assim.
É óbvio, não são os seus avós, assim, que você Não, chegou a direto. conhecer, mas se for subir um pouco mais sua árvore Isso. genealógica, vai achar uma origem holandesa, né? Possivelmente, Que Pro. legal, professora, muito legal. E eu também já fiz essa investigação com a minha mãe, com meu pai, com meus avós paternos, avós maternos, e aí a gente vai investigando nossos tataravós e vamos indo e vamos subindo um pouquinho nossa árvore genealógica. E o meu avô, que nem é tão lá distante, né? Ele tem origem portuguesa. Então, assim, é sempre bom conversar com os mais velhos da nossa família para a gente conhecer como foi se formando a nossa família e as origens. E tem várias pessoas de outros estados também. Eu nasci aqui em São Paulo, mas minha avó é da Bahia. Então, aí foi se misturando as culturas, foi se misturando tudo, olha só que legal. E então, para conhecer as nossas origens, né, professora Genoveva, a gente tem que investigar, tem que ir mais a fundo. Exatamente. E é sobre isso a aula de hoje. Olha só, então, aqui estamos com a foto dessas crianças aí e a pergunta que eu vou deixar para vocês que estão assistindo essa aula. Qual a sua origem? Será que só de olhar, igual a professora Genoveva falou, eu sou mais alta, eu sou mais loira, naturalmente, será que só olhando as características físicas a gente pode falar a origem da pessoa? Não necessariamente. Isso mesmo, porque você é brasileira, apesar de todas essas suas características, né? Como também tem crianças orientais aí com características orientais na foto e não quer dizer que elas sejam chinesas, japonesas, né? Não quer dizer isso. Pode ser que elas tenham origens lá na árvore genealógica delas, mas elas podem ser brasileiras também, né? Exatamente. Então, as características, elas nos dão indícios, mas não são determinantes ali, Pro. E como você falou que os mais velhos gostam mesmo de contar histórias, como eles gostam. Então, crianças, aí fica uma dica. Aproveitem, sentem com o vovô, com a vovó. Se tiver ainda o privilégio de ter o bisa por perto, perguntem a eles sobre suas origens e eles amam contar histórias. Certamente vão contar histórias maravilhosas que você nunca ouviu antes. E assim que vamos guardando legados da nossa família, né? Exatamente. Passando as histórias de geração em geração. Aí eu tenho mais uma perguntinha, professora, para eles. Olha só. Que foi o que eu falei. Observando as crianças, podemos saber a origem de cada uma? Então, só nessa nossa conversa, né, já podemos saber que só olhando as características físicas, não. Nós temos que conhecer a história das crianças. Então, eu trouxe um texto aqui para a gente refletir um pouquinho. Inicialmente, o Brasil era habitado por diferentes povos indígenas, com culturas e etnias distintas. Em meados de 1500, a chegada de portugueses e posterior migração forçada de africanos fizeram com que a população se miscigenasse e as variações culturais ocorressem. Posteriormente, ao final do século XIX e início do século XX, o Brasil recebeu um número muito grande de imigrantes, que transformou o povo brasileiro de forma marcante, formando assim um povo diverso, com cores distintas, comidas variadas, diversos ritmos musicais, múltiplos sotaques e muitas formas de viver. Então, olha só, uma palavra nova para o vocabulário das crianças. Olha só, falou que essa mistura de populações, né, causou a miscigenação, que se miscigenasse. Olha só, então vamos conhecer o que significa essa palavra? Miscigenação. A miscigenação consiste na mistura de raças, de povos e de diferentes etnias. Assim, multirraciais ou mestiças são as pessoas que não são descendentes de uma única origem. Essas pessoas possuem características de cada uma das raças que descendem. Então é isso que nós estamos falando mesmo, da mistura aí, não somente de raças, né, pessoal, mas principalmente da cultura. Então, uma pessoa que tem o pai que é do Nordeste, uma mãe que é do Sul, e aí você nasceu aqui em São Paulo, e aí olha só que mistura de culturas você vai ter na sua família. E é muito importante você conhecer tanto a origem do seu pai, a origem da sua mãe, para levar o legado da história da sua família. E ó, Genô,
para eles fazerem isso, eles que são pequenininhos, eu também fiz isso quando eu era na época da escola, né? Como podemos investigar as nossas origens? Então, nós já falamos aqui um pouco. Olha só, trouxemos vários tópicos, professora. Os arquivos de família, relatos dos familiares mais velhos, pesquisas sobre costumes da família, culinária, vestimenta, música, dança, festas, ritos religiosos, entre outros. E também através de entrevista. Olha, Pro, então percebemos aí que os registros também são bem importantes, não é? Sim. Os arquivos da família ali, as fotografias, algo do tipo assim. Eu gosto, Pro, inclusive de investigar documentos antigos. Recentemente eu estava olhando lá na pasta de documentos da minha mãe e encontrei a certidão de casamento dela. E você acredita que lá aparece, inclusive, o ano de nascimento da minha avó? Que Ela legal. nasceu em 1900. Olha Uau. só, muito legal. Então, são esses registros que nós falamos aqui, que para a história é muito importante, porque Sim. ficam marcados, né? O papel não se perde igual as lembranças das pessoas. Então, o papel, o documento, a foto fica guardado e aí seu neto, seu bisneto vai poder ver indícios da sua passagem por aqui, né? Da sua história. Olha que legal. E o importante também é uma entrevista, mas no caso da entrevista pode ser informal, que é com o pessoal da sua família. Mas que perguntas norteadoras importantes vocês poderiam fazer nessa entrevista? Então vamos ver aqui, ó. Vou deixar umas dicas para vocês. O que perguntar para investigar? Pode falar, professora Genô. De onde vieram? Ou seja, o local de procedência. Como vivem meus familiares? Quais são as melhores perguntas a se fazer? Então tem que questionar até quais são as perguntas que eu devo fazer. Quais foram as razões da migração? Se vem de outro estado, no caso, não é como foi o meu caso. Quais foram os hábitos culturais trazidos? Culinária, vestimenta, música, dança, festas, ritos religiosos, entre outros. Quais foram os desafios e as dificuldades de adaptação? Que nós sabemos que sempre tem ali algum desafio, não é? Mas nos adaptamos, temos essa resiliência, esse poder de nos habituar aí a diversas situações. Isso mesmo. Então, essas são dicas de perguntas norteadoras e eu vou dar mais uma dica. Seja um aluno investigador, porque você pesquisando, sendo curioso, você vai aprender muito mais. Vou deixar aqui uma sugestão de atividade para vocês. Olha só. Realize uma entrevista com seus familiares e exponha para os seus colegas as curiosidades que descobriu sobre a origem da sua família. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês ampliarem o conhecimento e a aula já está chegando ao fim. Olha só, esses foram os materiais utilizados nesta aula, bem como aqui o formulário de avaliação desta aula, sempre preparada com muito carinho, e é muito importante que vocês respondam o formulário de avaliação e também as atividades no aplicativo. Muito obrigada, professora Genoveva, por essa roda de conversa. Espero que os estudantes façam também uma roda de conversa na escola e com a família também, porque é assim que a gente aprende, né? Exatamente. A sua proposta de atividade é bem enriquecedora. Então, façam aí. Super beijo. Tchau, tchau. Isso mesmo. Tchau, tchau, pessoal.